Irmãos, eu queria pedir que vocês abrissem a Bíblia no Salmo 23. Esse salmo vai ser a nossa base dessa reflexão breve de hoje. E acredito que seja o salmo mais famoso, conhecido da Bíblia. De hoje já projetou ali. Nós vamos ler todo o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o seu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Meus irmãos, esse é um salmo muito bonito, de fato. Assim, eu costumo brincar que os versículos e as passagens que são famosas e muitas vezes repetidas, né? Elas não são nem famosas e nem repetidas ao acaso, né? Tudo tem um motivo de ser. E há algum tempo atrás eu me deparei, na verdade, com uma mensagem que trazia um pouco, uma versão um pouco diferente do que a gente estava acostumado do Salmo 23, principalmente do primeiro versículo, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, um versículo, de fato, talvez o mais famoso do Salmo mais famoso, né? E, embora eu não seja muito fã da gente tentar ficar procurando sentidos e olhando para o original do texto, a fim de, muitas vezes, realizar grandes malabarismos, mas eu acredito que, se a gente olhar realmente para o sentido original desse texto, a gente vai ver que existe uma diferença um pouco sutil aqui, né? No hebraico, esse primeiro versículo é Adonai Roilo Ersá, alguma coisa mais ou menos assim, né? Que, num português, talvez uma tradução melhor seria: o Senhor é o meu pastor e de nada sinto falta, né? A versão da NVI, inclusive, é essa: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. A versão King James, em inglês, né, fala: The Lord is my shepherd, I shall not want, que dá exatamente esse sentido de desejar, né? E eu queria compartilhar 3 pontos com os irmãos aqui nessa noite sobre esse salmo. E o primeiro ponto é justamente, tem de ver com o nada me faltará, né? Porque vocês vão perceber que existe, na verdade, muitas vezes uma inversão de valores, onde a gente olha para a provisão de Deus e para aquilo que falta ou que não falta, e não para o Deus da provisão, né? Então, Davi aqui, ele não está louvando a Deus pelo fato de que não lhe falta nada. Ele está louvando a Deus e, justamente por isso, ele tem uma sensação, um sentimento de que não há falta. E eu queria que a gente meditasse um pouco nisso, né? Porque isso não é tão simples assim, né? A maior parte dos comentaristas aqui também do Antigo Testamento, alguns comentaristas do Antigo Testamento, eles colocam esse salmo de Davi num contexto, num momento onde Davi estava sendo perseguido pelo exército de Saul. E, portanto, vocês podem imaginar que é uma situação de imensa falta, né? Onde faltava muita coisa, de fato. Existia muito motivo para súplica, existia muito motivo para reclamação, até talvez, mas o sentimento de Davi era de que o Senhor, sendo o pastor dele, de nada ele sentia falta, né? E eu fico refletindo assim no tempo que a gente tem vivido, assim, de como talvez assim falta tenha sido quase que a palavra-chave, assim, sabe, dessa pandemia, pelo menos para mim, sabe, falta de encontrar com os familiares, falta das interações, das boas, bonitas aglomerações, né? De coisas que são tão positivas, de reuniões mesmo públicas como essa daqui, mais cheias ou com mais gente. E eu fui forçado, então, ou comecei a refletir nesse sentido, assim, de, poxa, como meu coração está longe do coração de Davi, nesse sentido, né? De um sentimento mesmo de que não há falta. Mas eu queria
a respeito disso, queria avançar um pouco aqui com os irmãos e queria ler agora o Salmo 69, na verdade vou ler o Salmo 70, com os irmãos, que mostra um lado bastante diferente de Davi. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanham. Praza-te, ó Deus, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem, bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. E os que amam a tua salvação digam sempre, Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado. Ó Senhor, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Meus irmãos, esse é só mais um exemplo. Eu separei alguns outros aqui, acredito que por conta do tempo, talvez a gente não consiga ler todos, mas eu separei também o Salmo 69, o Salmo 17, são tantos salmos de súplica de Davi, onde você encontra esse mesmo Davi, que aqui no Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor e eu não sinto falta de nada. Aqui você pode encontrar Davi dizendo coisas como, apressa-te, Senhor, né? Ouça a minha súplica. E o ponto que eu queria que os irmãos refletissem a respeito disso é de que esse sentimento de não sentir falta, ele na verdade ele é uma possibilidade, né? Muitas vezes ele não é uma constante na nossa vida e nem tem como ser, né? A gente corre esse risco mesmo de olhar para isso e pensar, não, então se Davi era assim, então a gente precisa forçar a barra, né? Tentar até conseguir chegar nesse lugar, nesse estado, né? E muitas vezes nós não vamos conseguir, meus irmãos, essa é a verdade, até porque Davi não se sentia assim o tempo inteiro, né? Eu entendo que esse sentimento, na verdade, ele é um prenúncio de algo que ainda virá, de um tempo que ainda virá, ele é uma possibilidade de que nós, através do Espírito Santo, não importam as circunstâncias, não importa o tempo que a gente tem vivido, de que a gente se sinta desse jeito, mas, como eu falei, isso é um prenúncio daquilo que virá, sabe? De um tempo onde nossas lágrimas vão ser enxugadas, de um tempo onde nós estaremos na Jerusalém celestial, a terra vai se encher da glória do Senhor, e, meus irmãos, quando esse tempo chegar, aí sim nós estaremos na presença desse pastor, e a gente não vai sentir falta, para sempre, né? E eu queria compartilhar também, bem rapidamente, assim, um relato pessoal, né, pensando nessa passagem. Para aqueles que não sabem, eu tive Covid, né, no final do ano passado, e eu fiquei assim, bem prostrado, e teve um momento ali que eu não estava reagindo aos antibióticos, enfim, estava em casa ainda, né, mas com muita febre. Se eu não me engano, eu tive 2 ou 3 dias praticamente ininterruptos de febre, né? E naquela tensão entre, será que vou precisar internar, não vou precisar internar, enfim. Naquela situação assim, bem não ideal, né, com muita falta, vamos colocar assim, né. Eu queria compartilhar com os irmãos, assim, porque Deus conhece o meu coração, eu falo isso assim, sem hipocrisia. Assim, eu tive alguns dos dias mais felizes assim, desse último ano, assim, sabe? Deitado no meu quarto, com febre, orando, e com a presença de Deus ali no meu quarto. E claro, assim, não se enganem, isso tudo no meio de muitos dias de falta, e de muitos dias de necessidade, de súplica, mas isso é possível. Sabe, eu creio que isso é possível através do Espírito Santo. E essa é a forma como a gente deve olhar, não como um sentimento hipócrita, que deve ser forjado a qualquer custo, mas como uma possibilidade. E assim, eu poderia me estender muito aqui falando sobre pessoas e santos, mesmo assim, através da história, que em momentos de extrema aflição, de extrema perda, até de martírio, tiveram uma reação muito diferente do esperado. Mas eu acho que o ponto aqui, talvez mais interessante, e aquilo que a gente deve se ater aqui é justamente isso, é que, de fato, esse sentimento ele independe das circunstâncias, mas ele não é um sentimento ainda total, ele ainda não é um sentimento contínuo. Eu creio que ele serve, como eu falei, para que a gente tenha um prenúncio, para que a gente olhe para como
será essa eternidade de ausência de falta. E já caminhando aqui para o final dessa nossa breve reflexão, né, o terceiro e último ponto, que diz respeito a uma esperança que não está para além dessa vida, que talvez não seja a nossa esperança última, mas é uma esperança que nós podemos ter hoje, agora, nessa quarta-feira à noite. E para que a gente pense e reflita nessa esperança, eu queria voltar, Joey, se você puder projetar aí, novamente, Salmo 23, que diz respeito, meus irmãos, a todo o resto do Salmo. E se vocês acompanharem comigo aqui de novo no replay, nessa releitura, vocês vão perceber que todo o resto do Salmo, meus irmãos, independe do sentimento de Davi. Todo o resto do Salmo diz respeito às promessas de Deus, diz respeito àquilo que é de Deus, daquilo que Deus faz. Então, é Deus que nos faz repousar em pastos verdejantes, é Ele que nos leva para junto das águas de descanso, é Ele que refrigera a nossa alma, que nos guia pelas veredas da justiça, é Ele que vai estar conosco, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, sabe? Cujo cajado e bordão nos consolam. E o verso 6 é um que mexe muito comigo sempre que eu penso, né? Porque diz o verso 6 que a bondade e a misericórdia de Deus certamente nos seguirão todos os dias das nossas vidas. E então a gente pode ter essa certeza também de que habitaremos na casa do Senhor para todos sempre. Meus irmãos, isso é muito grande e muito lindo, sabe? Eu queria que esse fosse o nosso pensamento final com respeito a esse salmo, de ânimo mesmo, sabe? E de gratidão ao nosso Deus, que talvez se você não consegue hoje olhar com sinceridade no coração e sendo muito honesto, talvez não, eu me enquadro nesse lugar, sabe? Que você tenha a esperança e a certeza de que a bondade e a misericórdia do Senhor certamente te seguirão e me seguirão até o dia que será para sempre, até o dia que elas não vão precisar mais nos perseguir, porque Cristo será tudo em todos, sabe? E quando a gente estiver frente a frente com esse bom pastor, aí sim, de fato, a gente vai poder falar com sinceridade, a gente vai poder viver numa dimensão completa e total de não sentir falta. Amém?